meninas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo maravilhoso de Neville Goddard. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o porquê as nossas manifestações não estão se realizando e por que nós estamos aí vivendo a vida que não queremos. Então vamos seguir aqui com mais um ensinamento de Neville, daquela coletânea que eu falei para vocês que está maravilhosa. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, para vocês acessarem esses livros, esses ensinamentos de Neville que abre, expande cada vez mais a nossa consciência. E ainda mais, gente, quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever aqui no canal, se faz sentido para você, e compartilhar este vídeo com as pessoas aí que você acha que está precisando mudar a vida. Mas não é para você impor, é simplesmente uma sugestão. Porque a gente não impõe esses ensinamentos a ninguém, tá bom? A gente só mostra o caminho. A pessoa é que precisa estar livre e sentir no coração que ela realmente precisa mudar aí o seu caminho, tá bom? Então, sem mais, vamos lá para o nosso vídeo maravilhoso. Mais um ensinamento de Neville Goddard. Certa vez, uma aluna de Neville Goddard lhe fez a seguinte pergunta: Neville, eu tenho vivido por seus ensinamentos e muitas coisas maravilhosas que eu imagino se manifestaram. Tenho imaginado prosperidade financeira, mas parece que não está acontecendo. Pelo menos não como eu imaginava. O que eu devo fazer? E Neville lhe respondeu: esta pergunta não é apenas sua pergunta, mas é uma questão que todos nós devemos responder, já que todos os dias somos chamados a testemunhar a verdade de Deus em nossas vidas. E quando algo aparentemente não acontece como esperávamos e imaginávamos que fosse, então temos que descobrir o que aconteceu e fazer a coisa certa para obter um resultado melhor. A palavra Satanás significa dúvida. Ao desejarmos certo estado, a razão pode nos dizer que será difícil de obtê-lo. Se você ouvir a sua razão e duvidar de seus desejos, Satanás se apresentou a você. Olha que interessante, né, gente? Então, na verdade, quando a gente coloca aí, né, o diabo, ou é pecado, né, já ensinei aqui para vocês, já passei esse ensinamento do pecado, do Satanás. Então, olha como que ele coloca aqui Satanás, né? Ele coloca Satanás como se fosse a dúvida, porque tira você da fé. Então, a nossa razão aí, vamos dizer, né, a nossa mente consciente é o nosso Satanás, é o nosso diabinho aí que fica duvidando dos nossos desejos, do que a gente deseja aí, ser rica, ter uma saúde perfeita, né? Não adquirir uma doença. Então tudo isso acontece por quê? Porque a sua razão fala que não é possível. Lembra que eu falo para vocês que precisa ter o casamento aí entre o subconsciente e o consciente? Por quê? Porque se não houver isso, Satanás está aí com você, entre você, no meio aí do seu casamento, interferindo na realização do seu desejo. Então, se qualquer coisa você pergunta, por que eu não estou realizando? Com certeza é porque você tem alguma dúvida dentro de você que não está deixando o seu desejo se realizar. Alguma crença limitante aí que não deixa você crescer e realizar aquele seu desejo como você quer que ele seja. E isso acontece com todos nós. Você pode pensar que compreende o que eu digo, mas se você não está recebendo o que deseja, há algo que você não entendeu. Então eu vou começar dizendo algo que eu falei antes quando eu falo de sentimento. Eu não quero dizer emoção, mas aceitação do fato de que o seu desejo está cumprido, está feito. E você pode pensar que fez isso, mas
tenha certeza absoluta de que se você ainda não atingiu o seu objetivo, você não tem a aceitação. E a razão pela qual você não tem aceitação é que você ainda está pensando como vai conquistar o objetivo, em vez de pensar desde o objetivo já realizado. Olha só, gente, o que ele quer dizer aqui, né? Para você, a gente fica preocupado. Por que o nosso desejo não se realiza? Porque a gente fica preocupado como vai se realizar. A gente fica preocupado como vai fazer. O que eu devo fazer? E lembra que eu falo para vocês, o fazer aqui, gente, o fazer é mental. O fazer é emocional, é sentimento, é você sentir aqui dentro de você que aquilo é realidade. Então é você pensar, é você sentir a partir do seu desejo realizado. Mas como, Cris? O que você faria? Como você viveria? Como você se sentiria se aquilo que você deseja já estivesse realizado em sua vida? Então, esse tipo de pergunta. Eu comeria assim? Eu me portaria dessa maneira? Eu sairia gritando? Eu brigaria? Eu sentiria falta, medo? Não. Então, todas essas perguntas, gente, é para você ir segmentando o seu desejo, como se fosse um script mesmo. Peraí, como que eu viveria, como que eu me sentiria todas as manhãs na casa onde eu gostaria de morar? Como eu levantaria todas as manhãs com a minha saúde perfeita? Entende? Então é isso que ele está querendo dizer aqui, tá bom? Vamos continuar aqui com o texto. E ainda, se você está pensando como vai realizar uma meta e não que esta meta já está realizada, você pode fazer isso por 10 anos e nada acontecerá, nada mudará. Mas no instante em que você pensar desde uma meta já realizada, seu mundo vai se transformar. E isso pode acontecer amanhã. Pode acontecer em um instante, pode acontecer agora mesmo, mas nunca pode acontecer se continuar a pensar da maneira antiga. Olha que interessante, né, gente? Por isso que eu falo para vocês aqui que esses ensinamentos é muito atual. Porque hoje nós temos aí provas científicas que o Dr. Joe Dispenza faz, né? Ele faz testes, ele faz aí um estudo realmente de como a mente fica a partir do momento que você deseja e está vivendo naquilo que você quer. Porque é o seu eu novo. Então, o seu eu antigo, lembra que eu falo para vocês do eu antigo aqui? Isso aí é um estudo que o Dr. Joe Dispenza fez. E realmente a nossa mente, não só ele, como outros aí, né, gente, que eu trago aqui para você, o Bruce Lipton. Então, todos esses ensinamentos aí são estudos comprovados cientificamente de que nós precisamos mudar o nosso pensamento se quisermos realmente mudar a nossa vida externamente. E isso quer dizer o quê? Que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não faz distinção do que é real e do que é irreal. Ele só vai fazer distinção da história que você está contando aí para você. E qual é a história que você está contando para você? Que é difícil? Que você não é capaz? Que é complicado? Que as estatísticas ditam isso? Mostram isso? Então são essas histórias que nós contamos para nós, né? O Satanás, a nossa razão, nos conta para que nós fiquemos na mesma vida que nós temos aqui. Então, o que você está contando aí? O que Satanás está aí buzinando na sua orelha que você ainda não saiu do lugar? Então, isso é uma maneira antiga. Qual é o seu verdadeiro eu? Como é o seu verdadeiro eu? Olha só, esses ensinamentos, gente, são maravilhosos. Por isso que eu falo para vocês aqui da
coletânea de Neville. São 7 livros em um único livro que você vai receber aí na sua casa. E ainda, logo que você efetuar aí o pagamento, você já vai receber um e-mail para acessar o audiobook de todos esses livros e ainda mais 3 palestras inéditas de Neville, que não é aqui dos livros, são palestras que ele deu e que ainda não foram aí divulgadas. Eu pelo menos nunca vi aqui. Então, mais uma vez, vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Na descrição. Conheça, porque é maravilhoso. Isso vai abrindo, vai expandindo cada vez mais a sua mente. Tente e vocês verão os resultados maravilhosos na vida de vocês. Vamos continuar aqui mais um trechinho. Você deve aprender a viver em sua imaginação de manhã, tarde e noite. E quando você fizer isso, você terá seu objetivo. Comece com a lei. Então, por que de manhã, tarde e noite? Gente, quando você consegue fazer isso, é como se fosse downloads. Os Abrahams falam muito sobre isso. Eu ainda não trouxe aqui para vocês os ensinamentos deles. Mas é maravilhoso. Então, conforme você vai imaginando a sua vida, como você quer viver, como você está vivendo. Então, conforme você está lavando uma louça, você não vai estar lavando a louça aqui, do jeito que você tá aí. Você tá lavando a louça lá no seu apartamento novo. Você tá lavando a louça naquela sua cozinha nova. Você tá lavando a louça pegando aqueles pratos maravilhosos que é o que você quer ter. Quando você estiver vivendo isso, você vai estar fazendo uma caminhada já na sua saúde perfeita. Você já vai estar imaginando se levantando da cama na sua saúde perfeita, sem dor, na mais perfeita ordem divina. Então, isso que ele fala, manhã, tarde e noite. Então, vão ser lapsos, né? Downloads, pequenos pensamentos ou pequenos lapsos de imaginação que você fala, nossa, isso daqui não é daqui, entende? É como se você já estivesse vivendo lá no seu futuro. Isso tem acontecido bastante aqui comigo, por isso que eu tô falando pra vocês que é mais ou menos não, porque tem vários relatos que as pessoas contam, né, gente? Então, por isso que eu falo pra vocês, escutem mais vezes, pro Satanás da dúvida não assaltar vocês aí, tá bom? Escutem mais vezes, internalizem esses ensinamentos que vocês vão dar um pulo, um salto quântico aí na vida de vocês. Vamos continuar. Lembre-se, toda causa é espiritual. O que isso significa? Significa que esse seu mundo não é o do jeito que você quer. Há algum ato imaginário em sua mente que está mantendo uma experiência indesejada viva. Seu único problema é que você é incapaz de lembrar o momento em que um estado foi imaginado. Quando este toma forma e é visto aqui pelo olhar exterior, sua colheita não é reconhecida e, portanto, negada. Que coisa linda, né, gente? Então, o que ele quer dizer aqui, né? Ele quer dizer que a gente geralmente não se lembra quando a gente teve aquele pensamento que se manifestou aqui na nossa vida. Peraí, mas eu não pensei isso. Mas pensou, gente. Às vezes a gente... Lembra que eu falei pra vocês o que eu vivi a minha vida aqui há uns 2, 3 anos, né? Que eu vim vivendo essa escassez, essa falta, né? Por quê? Porque em algum momento na minha vida, e eu já falei para vocês aqui em vários vídeos, que eu fazia o quê? Eu ficava pensando mal, eu reclamava, né? Às vezes a pessoa olhava para mim, estava tudo bem, mas na verdade aqui dentro não estava. Então por isso que é o sentimento. Então a gente não consegue, e tá tudo bem não lembrar. Você não precisa lembrar quando você teve esse pensamento. Você não precisa limpar, não precisa, sabe, lembrar quando começou. Mas você precisa sim, a partir de agora, começar a mudar os seus pensamentos. Começar a, como a gente faz aqui, né, gente? As orações pela manhã, né? Os nossos preceitos aqui pela manhã ajuda muito. Quando eu ouço os preceitos aqui, que eu já falei para vocês que eu ouço, o meu
o meu dia já começa bem. Então, como eu falo para vocês aqui, começar o dia mais abençoado da minha vida, na mais perfeita ordem divina. Lembra que eu falei para vocês que um desejo, ele não é mais potente que um decreto, porque no decreto você já é aquilo que você quer ser, você já é aquilo que você deseja ser. Entende? Então, por isso que os decretos de Saint Germain são importantíssimos, mas vocês precisam começar como? Comece pelo desafio que tem aqui no canal. Agradeça, muito obrigada, todos os dias, muito obrigada. Não precisa agradecer, obrigada pela essa casa, obrigada. Não, gente, não precisa. Só começa. Muito obrigada. Vai pegar um ônibus, muito obrigada. Vai lavar uma louça, muito obrigada. Vai fazer um trabalho, muito obrigada. Sabe? Começa simplesmente no muito obrigada. Assista que eu vou deixar a playlist aqui do desafio para vocês. Comece a fazer e depois vocês me contem aqui. É maravilhoso aquele desafio, porque você vai começar a entrar aí na frequência de Deus e começar a abrir as portas para todas as bênçãos que tem dentro de você começar a se expressar na sua vida. E ainda mais com esses ensinamentos de Neville, que abre ainda mais a nossa consciência. Tá bom, potências infinitas? Eu espero que vocês tenham aí mais um final de semana abençoado na mais perfeita ordem divina. E o que é ordem divina, potências infinitas? Ordem divina é Deus trabalhando em sua vida. É Deus colocando tudo no lugar, como se fosse um quebra-cabeça. Então essa pecinha tá fora do lugar, ele vai colocar no lugar para você, mas você precisa deixar, você precisa soltar, tá bom? Esse preceito de maio tá maravilhoso porque ele tá falando soltar, né? Entregar tudo a Deus. E como você começa? Na mais perfeita ordem divina. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Até amanhã, né, gente? Que eu tô aqui 6 horas da manhã com vocês, com preceito todos os dias. E até a próxima sexta com mais um vídeo maravilhoso de Neville Goddard. Até lá!